Galera, estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Vida de Faixa Preta, episódio 28. Hoje eu vou receber um grande amigo, um grande parceiro, nosso querido advogado, Dr. Eduardo Ferreira, e o podcast Vida de Faixa Preta hoje no seu episódio número 28. A gente vai trazer aqui várias lições, várias estratégias. Deixa eu ver se o Eduardo já está aqui na área. Vamos chegar, velho, te receber aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo Ferreira. Doutor Eduardo Ferreira, né? Você não gosta que chama de doutor, não, né? E aí, irmão, seja bem-vindo, irmão. Como diria o poeta, tô na área e se derrubar é pênalti. E aí, como é que estão as coisas? Deu um trato no visual. Irmão, obrigado pela presença no podcast. E o pessoal aqui sempre dá umas porradas. Fala, Andrezão, velho, pede o convidado para se apresentar. Quem é ele? O que esse cara faz? De onde que ele veio? Fala aí de você, irmão. Amigo, primeiramente é um prazer estar aqui nesse podcast. E com muito orgulho estou aqui hoje nessa caminhada, participando desse momento aqui com você. Meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou advogado e professor. Eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criado a vida inteira em Montes Claros, Minas Gerais. Na caminhada, eu já estou aí desde 2013 dando aulas para direito para concursos, também em faculdades. Hoje ministro em 3 faculdades aulas de matérias diferentes de direito. E também estou na correria da advocacia, já faz 8 anos nessa jornada, nessa luta que é ser advogado no Brasil. Nessa caminhada, a gente está aqui nesse dia a dia e acabei que me aproximei muito do mundo digital, até pelo incentivo e pelas questões que aprendi muito lá no Zenit de Produtividade. Fui vendo você lá destacando, fui estudando, aprendendo, pegando as dicas, viu, André? Além de amigo, você também virou meu mentor, então eu sou seguidor, toda live, eu tô lá, curtindo, compartilhando, aprendi muito e hoje já estou inserido. A gente vai contar umas histórias suas aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque aqui a gente fala que o podcast Vida de Faixa Preta é educação que a gente não aprende na escola, nem na faculdade. Sim. E, primeira coisa, você era inteligente, velho? Você não tem cara que era inteligente na escola, não, porra. Fala aí, na escola era inteligente? Passava de ano, recuperação? Sua frase demonstra uma inveja, né, clara e presente ao falar que eu não pareço ser inteligente, mas tudo bem, a vida é assim. Aí, no que diz respeito... Não, aí, ó, eu sempre vi você como muito esforçado, nunca inteligente também, queria deixar isso claro. E muito invejoso, parabéns. Mas eu não nego isso, não. Eu sou mediano, mas consistente. Tô vergonha? Eu não. Eu era inteligente, vagabundo. Eu não estudava, eu era da galera dos populares, então eu achava que era descolado, porque na época, nos anos 90, era descolado não ser inteligente. Hoje é o contrário. Só que aí chegava no final do ano, eu estudava, até porque eu não me motivava muito com o colégio. Por exemplo, Química, W é tungstênio, a U e a G é ouro e prata, eu só não sei o que é. Biologia, não aprendi nada. E física, quando um corpo para e o outro vai, isso chama inércia. Eu só aprendi isso ao longo de 3 anos, o que demonstra a minha falta de atenção e vontade em algumas matérias que para mim não eram relevantes. Então, por isso, acabou que, na época, eu era mais vagabundo. Tomava recuperação o ano inteiro, tinha maiores dores de cabeça. E aí dava uma esforçadinha, né? Esforçava um pouquinho na recuperação e via naquela mediana ali, você passava tranquilo. É isso? Coisas que acontecem em toda gravação de podcast, aquela famosa funfada, né, Eduardo? Cadê sua internet? Me ajuda aí. Galera, quem está chegando ao vivo aí, vai subir um coraçãozinho. A gente está aqui gravando o nosso podcast Vida de Faixa Preta, episódio número 28. Hoje eu estou recebendo meu amigo Eduardo Ferreira, professor Eduardo. Vou colocar ele aqui de novo. E a gente desativou os comentários, por quê? Porque a experiência para você que está ouvindo é diferente para quem está assistindo o vídeo, certo? Professor, então vamos lá. Você passava ali, tomava recuperação, e aí, velho? E depois? Aí depois eu comecei a estudar. Está me escutando, André?
Tô te ouvindo bem, pode falar. Manda brasa. Porque na hora que eu tava falando, eu acho que caiu. Aí eu estudava no final do ano e passava. Só que foi assim até os meus 17 anos, quando eu saí do colégio, tentei a prova da faculdade, vestibular, e fui aprovado para o curso de Direito. Aí quando eu entrei na Mas faculdade, eu não sei o que... peraí. Antes de falar disso aí, pô, você tá pulando etapas. Por que você escolheu direito? Que convicção foi essa? Você tinha quantos anos? 16, 17? Você já escolheu o que você Eu, ia fazer pro resto da vida? eu tinha 17 anos, eu escolhi, Ah, não sei exatamente o motivo claro. Talvez pela influência da minha mãe, que é formada em Direito, servidora aposentada, e da hum, família da minha mãe, que é toda graduada e formada em Direito, com dom de cartório, servidores de carreira, entre outros. Só que uhum, eu não sei te falar exatamente o motivo. Talvez por eu tratar muito e conversar e ter uma afinidade com o estudo de história e literatura, eu hum. acreditei naquele momento que talvez seria a melhor área. E aí eu acredito também numa força divina que me encaminhou para uma área que eu sei que normalmente, 17 anos é muito novo, eu tive nesse momento a oportunidade de escolher uma profissão, uma carreira a qual eu amo, sou apaixonado, mas eu sei que isso não é em todas as pessoas, porque realmente a sociedade pressiona, muito novo, 17 anos, a você ter que fazer uma escolha pro resto da sua vida. Eu tive sorte nesse sentido, no que diz respeito a ter escolhido algo que eu gostava, mas eu sei que é difícil mesmo, e na sociedade se tem essa pressão para que 16, 17 anos você já saiba tudo e já defina a sua vida. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quem está ouvindo o podcast, talvez não tenha ideia, mas eu conheço Eduardo tem muitos anos. E uma coisa que me sempre chamou a atenção em você é o seu poder de decisão. E eu lembro que desde o início, quando você começou a sua jornada, você já tinha muito bem claro na sua cabeça que você ia ser o melhor na área do direito. Você estudava pra caralho, você abriu mão de muita coisa. E você tinha uma convicção muito grande que você ia seguir o caminho que você segue hoje, né? Que é ter a sua empresa, ter seu escritório, ser professor de universidade. E como que veio isso aí, velho? E qual que foi essa decisão de abrir mão de tanta coisa? Porque a maioria das pessoas quer farra, né? Viagem, loucura. E você já tomou uma decisão muito novo, né? Que Na convicção foi verdade, essa? Como que veio essa clareza, velho? ô, André, na verdade eu falo que não é nem a maioria, todo mundo, eu também queria farra, eu queria curtir tudo. Todo mundo quer isso. Só que o que acontece? Na hora que eu entrei na faculdade, deu um start na minha mente, eu comecei a entender, calma aí, aqui eu tenho 5 anos para mudar a minha vida. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei assim, a partir de hoje, eu vou fazer tudo para ser o melhor em tudo que eu for realizar ao longo dessa caminhada. É tanto que eu comecei a estudar igual um psicopata grau 25. Eu estudava Como de manhã, de tarde, você de noite. estudava, você estudava de manhã, à tarde e à noite? A minha média na faculdade, somando todas as matérias e todos os semestres, foi 94,5 de média. Eu Caralho, estudei velho. exaustivamente. Eu passei na OAB no nono período com 9,55 na segunda etapa, além 10. Então eu estudava igual um Mas você assassino. curtia isso? Você curtia pra caralho, né? Amava. Você Eu amava curtia fazer não isso? estudar. Eu amava ser o melhor. Olha para você ver, Entendi. como e isso é viciante. Porque o Mas o que é isso? difícil... Você tem um ego elevado ou não? Ou você preza Não, pela excelência? eu queria ser excelente. Mas o Hum. mais difícil não é chegar ao top. Aqueles melhores, aqueles que se dedicam e têm resultado. O difícil mesmo é manter. E aí você tem que sacrificar muito. Eu não ia em festas, acabava que não tinha oportunidade de não ir. Só uma questão, vou dar um spoiler aqui, um assunto que eu vou falar à frente. Na minha colação de grau, no coquetel, entre outros eventos, eu não pude ir porque eu já estava dando aula. E eu optei por ir dar aula aí nos eventos de formatura, alguns meus. Aí eu levei os meus convidados Caralho, ao velho. coquetel, paguei para meus convidados ficaram e eu fui embora porque eu tinha que dar aula, porque eu coloquei na cabeça que eu ia fazer com que aqueles 5 anos mudassem a minha vida. E lá no quarto período, eu ainda pensei, eu decidi, quero ser advogado e professor. Chamei uma das minhas sócias, a Gilceane, que à época era minha colega, Hum. e
Fui numa empresa aqui da cidade, comprei uma mesa e 8 cadeiras dividida em 10 vezes. Falei, esse é o primeiro móvel do escritório. Eu estava no quarto período da faculdade. Não tinha lugar nem para guardar, porque faltava ainda 3 anos para me formar. Eu negociei com a empresa para deixar guardado no galpão deles, mas ali eu já tinha criado uma obrigação de que eu tinha que ser o melhor e Isso aí virar era advogado e que ano professor. que você estava? Eu Era estava no no quarto período, segundo ano de faculdade. Cara, ô, velho, isso aí é um poder de decisão. Você já tinha visão lá na frente do que ia acontecer, né? Você tinha criado em sua mente isso aí. Tudo. E eu ainda coloquei na minha cabeça. Até o 10º período eu serei advogado e professor. No 9º período passei no AB, no 10º período comecei a dar aula. Eu era acadêmico e professor de cursinho. Eu coloquei na minha cabeça isso e eu dediquei todos os dias para que isso se tornasse uma realidade. Só que um detalhe, eu estudava à noite. Eu sacrifiquei minha vida. Nos 5 anos de faculdade eu falo. E essa Eu mentalidade faria veio da algo. onde? De onde surgiu isso aí? Eu Foi sempre de tive esses dentro? dentro, interno, eu sempre tive essas questões. Eu brinco muito, mas nessas questões eu sou muito focado. E nessa questão, quando eu decido, eu opto por fazer uma coisa e vou seguindo. E é difícil porque abrir mão, falar não é difícil. É libertador em alguns momentos, mas é difícil demais. A minha faculdade, o demônio, Satanás, ele atua e tinha um bar na porta para testar a sua resiliência e o seu poder em fé que você vai conseguir. Mas você Porque bebe, um bar na... professor? Não, né? Raras às vezes, Poucas vezes, né? Ah. O que é isso raríssimo. atrás de você aí? São copos para Ah, água tá. e Mas suco. voltando, pode continuar. E aí? Aí, voltando, aqui no que diz respeito à questão da caminhada, eu tive que abrir mão de muita coisa. Meus amigos iam para festa, saíam para bar, eu não ia. Eu tirei o siso em um dia, no mesmo dia, com o rosto inchado, eu estava na faculdade. Eu não faltava aula. Se eu faltasse um dia de aula, meus colegas já ligavam para os hospitais me procurando para ver qual tipo de acidente tinha ocorrido. Então, na verdade, eu sou grande amigo, você sabe de Caralho, velho. quem? Do povo da biblioteca. O povo da biblioteca me encontra, eles me abraçam, falam assim, você sempre pegava livro, todas as semanas eu ia pegar. Então, eu abdiquei de muitas coisas, mas aí eu posso falar com você a melhor sensação. Eu não poderia ter feito nada a mais do que eu fiz. Isso Isso me aí dá é. muito prazer. Eu dei o meu máximo, cheguei no limite, eu não conseguiria fazer mais do que eu fiz. Isso me deixa muito feliz. Isso aí que você falou é bem interessante. Tem até uma passagem, é tipo um TED que Kobe Bryant faz com umas crianças, né, uns jovens, que eles querem ser jogador de basquete ou são jogador de basquete, mas são ali os moleque. E aí uma das perguntas é justamente essa. Como é que você decidiu que era a hora de parar, pendurar os tênis, né? E ele fala, eu cheguei à conclusão de que eu não posso dar nem 1% a mais do que eu já dei. Eu dei tudo, eu entreguei tudo que eu tinha para entregar. Isso é Mais de verdade. 100%. Então eu já estou satisfeito com isso aqui. Agora, irmão, uma coisa que você falou aí é o seguinte: esse pensamento a longo prazo, né? Porque quem está ouvindo o nosso conteúdo provavelmente sofre com isso, que é, eu começo um plano, começo um projeto e eu quero resultado ontem. E o que você mostrou aí foi o seguinte: você já estava plantando desde o momento de estudante. Aí depois você entrou para o campo de batalha, para o jogo da vida real. E o quanto que pensar a longo prazo, entender que é um processo, te ajudou aí nessa caminhada, tanto como advogado. Como que foi, velho? Começar essa porra como advogado até chegar hoje. Mas o quanto que isso aí é um valor seu, né? Esse pensamento a longo prazo, o quanto que você acredita que isso aí é importante? Porque com certeza você teve momentos difíceis, né? As maiores angústias, normalmente, hoje eu estou com 30 anos, eu entrei na faculdade eu tinha 17. Então, hoje existe uma diferença daquele Eduardo, é que hoje eu tenho mais experiência de vida, e a gente vai ficando mais tranquilo em algumas questões. E quando eu saí da faculdade eu tinha 22 anos. Então também era bem novo. Só que o que eu coloquei na cabeça? Calma, fique tranquilo, vai dar certo. Eu vou ser o melhor advogado do Brasil, o melhor professor de direito do Brasil. Sempre eu pensei isso. Pode ser que eu nunca chegue lá, mas eu faço todos os dias o meu máximo para conseguir chegar lá. É Você essa mira a alto. questão. O resultado eu não sei qual será,
mas eu tenho certeza que será bom, porque se eu estou dando o meu melhor, não tem como não ser bom. É isso que eu coloquei em mente. E aí eu comecei a entender que no começo a gente fica ansioso. Gente, a pior coisa, você sabe o que que é? É você pagar para trabalhar e não ganhar dinheiro que te retorne. A advocacia é assim no começo. Eu desesperava porque eu tinha gasto de escritório, meu escritório é físico, é registrado no OAB, tem CNPJ, tem OAB. Eu decidi fazer tudo de forma diferente, correto. Só que isso gera custo e a gente começa a ficar louco. Só que eu nunca me preocupei desde o início com dinheiro. Eu me preocupei em fazer algo que me deixava feliz, advogando e dando aula. O dinheiro sempre foi consequência. Eu brinco com o André que quanto menos a gente corre atrás do dinheiro, mais ele corre atrás de você. Quando você só foca o dinheiro, parece que ele desespera e sai correndo e fala assim, jamais. Quando você vai fazendo por amor e vai seguindo, as coisas fluem. Só que tem um detalhe que eu comecei a notar das pessoas. Normalmente aqueles que sofrem de algo, ou é por um saudosismo exacerbado do passado que não volta, ou é uma ansiedade de um tempo que ainda não chegou no futuro. E cada vez mais eu aprendi a viver o hoje. Por exemplo, eu tenho que resolver coisas amanhã, depois. Eu falo, calma, hoje. O que que eu tenho que fazer? Isso. Vou fazer o melhor. Igual agora, eu estou fazendo podcast com você, André. Eu estou concentrado 100% em fazer o podcast com você agora. Ah, mas eu tenho que terminar uma petição, tenho que conversar com o cliente. Depois. Quando eu estiver nesse momento, eu vou falar com o cliente, aí eu não vou fazer outra coisa. Também no momento que eu quero descansar, eu sinto e não mexo mais. Eu comecei a aprender a viver o dia a dia e o principal, a questão mais libertadora e prazerosa. Eu comecei a aproveitar o caminho, que eu já descobri há muito tempo, que não existe chegada. A chegada é eterna. Se eu não conseguir aproveitar essa jornada, não adianta nada. No final gera frustração, porque na hora que eu chego no objetivo, e aí depois? Então eu comecei a valorizar o dia a dia. E tranquilidade, porque principalmente para quem vai advogar, é no mínimo uma média, eu estou falando uma média. No meu caso, com 1 ano eu já tinha, o meu escritório já tinha se bancado, com 2 anos eu comecei a ter lucro. Mas é uma média de 5 a 10 anos para você ter retorno efetivo. E a maioria já para pelo meio do caminho, né? Não, eu não, poucos colegas meus ainda advogam. E mesmo aqueles que advogam em outros escritórios, não em escritórios próprios. Eu ainda rompi com uma questão de que você tinha necessidade de entrar no escritório. Eu falei, não, eu vou montar o meu. Você sabe por que eu fiz isso, André? Todo mundo falava comigo, você vai passar necessidade, dar aula, advogar. Eu falei, jamais. Por quê? Porque o gigante hoje, um dia tem que começar. Não é possível que eu não tenha capacidade. Eu coloquei isso na minha cabeça. Aí eu falei, eu vou começar, vou ser grande. Aquela fé inabalável, né? E até hoje, todos os dias eu acordo e falo, vai dar certo. Lógico que existe alguns que a gente cansa, fica mais desgastado. O judiciário, muitas vezes, te deprime, você desanima com o sistema Isso realmente aí, até uma coisa que você complexo. falou aí, você até acabou de falar uma coisa aí, judiciário, essas paradas aí. Como é que você lida com essa questão de foco no que eu controlo e aceito o que eu não controlo? Porque a maioria das coisas não depende de você, né? Depende do outro. Exatamente. Eu faço tudo que está ao Depende meu alcance do para sistema. ser o mais Ah. correto e para ter a maior Isso não probabilidade te de acerto. frustra, não? Não te frustrou, não? Imensamente, Já te porque eu frustrou descobri algumas que, vezes. infelizmente, a justiça não é aquela que a gente estuda. Na verdade, a justiça, como qualquer outro poder, tem muita corrupção, tem muito tráfico de influência, tem muitas questões que fogem do que está na lei. Então, na hora que você vai se deparando com isso no dia a dia, eu não minto. Você dá uma desanimada. Tem dia que acontece algumas coisas e você fala, não é possível, não. Eu não acredito. Não é possível que um juiz teve coragem de fazer isso, que ficou tão descarado, um desembargador, um ministro. Só que aí o que eu comecei a descobrir? Até para lutar contra essa parte ruim do judiciário, tem que ter gente combatida. E existe uma frase sobre o Alpino que fala assim, a advocacia não é profissão para covardes. E eu decidi que não vou me acovardar quando verificar situações de irregularidade, de bandidos, de judiciário corrompido, de gente com má vontade, eu estarei lá pelo menos para incomodar eles, para fazer com que eles não tenham paz e que eles fiquem preocupados. É isso aí, velho. E até uma coisa pra quem tá ouvindo, é isso aí que ele falou, é muito importante, sabe? Isso aí foi até uma coisa libertadora pra mim, especialmente nos últimos 18 meses, que é foco no que eu controlo. O que eu não controlo,
eu tenho que saber aceitar e lidar com isso. Sem passividade, mas se eu faço a minha parte, significa que eu estou indo numa direção positiva. Agora, velho, um negócio é o seguinte. Você falou lá, porra, aprendi nada de biologia, de química, de física, essas coisas. O que significa que muita coisa que a gente aprende ou a gente estuda não serve pra porra nenhuma. Agora, quais habilidades que você teve que desenvolver aí? Habilidades fora, né, do âmbito escolar, que você teve que desenvolver para ser advogado, para ser empresário, para ser professor? Relações interpessoais que ninguém ensina. Oratória, que todo mundo fala, mas poucos sabem fazer de forma correta. Persuasão, através de fala e domínio de algumas até técnicas para fala, você conseguir fazer que não só a pessoa te escute, mas que verdadeiramente ela entenda o que você está falando. Porque a pessoa te escutar, se ela não tiver o problema auditivo, vai entrar no ouvido dela. A questão é, vai entrar e vai absorver algo quando você nota que a palavra tem poder, que o network é fundamental. E outra questão também que eu aprendi, não há como escapar. Ser um camaleão. Se adaptar às situações. Novidade chegou. Vou dar um exemplo. Estava dando aula em faculdade. Na hora que veio para o home office e foi para as aulas remotas, muitos professores entraram em pânico. Na primeira semana, alguns professores já estavam me pedindo técnicas de como dar aula online nas plataformas que ali estavam disponibilizadas. Pessoal, posso falar uma coisa? Quem está escutando o podcast, eu nunca tinha dado aula naqueles links. Ô, Eduardo, mas como é que você então estava ensinando os outros professores? Eu coloquei na minha cabeça que eu sabia. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu sei fazer esse trem. Não é possível. Eu dou aula. Eu mexo com esse trem, eu vou descobrir. Sentei e estudei. E aí eu comecei a fazer o quê? Notar que eu não posso esperar que as questões aconteçam, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que saber falar, eu tenho que me relacionar bem. E agora, duas que são fundamentais e ninguém te explica. Acho que, na verdade, tem alguns que não te explicam até para você não crescer tanto. Finanças e gestão. Isso independe. Ah, não, mas é só para advogado. Claro que não, estou vergonha na sua cara. Você tem que saber de finanças. Ah, mas eu quero ser dançarino de lambada. Pode ser, mas você vai ter que saber de finanças. Você vai ter que saber gestão. Ué. Ah, mas eu quero ser Dançarino de artista. Eu quero ser lambada. professor. Ué. É Você porque gosta isso de ninguém lambada? ensina, André. Eu gosto, porque ela é a dança proibida. E outra Velho, coisa, mas quem peraí, você puder me deixou de explicar falar de aí. uma coisa aí que é o seguinte, mano. Ah, Algo que ele não aprende na escola e que eu acho que qualquer profissional, até um dançarino de lambada, um professor, seja lá o que for, precisa. Quem tá ouvindo aí quer venda. Você sabe vender, você é vendedor. Você acha que você não é, mas você é vendedor? toda a minha família, ela é vendedora. Eu nasci vendedor, eu nasci comerciante desde que eu nasci. O meu avô, ele era do ramo do comércio, toda a minha família por parte de pai. Eu aprendi que eu tenho que vender algo. Sabe o que que eu vendo? A minha imagem, a minha seriedade, minha lealdade para com os clientes e a minha capacidade de fazer as pessoas mudarem a vida através de estudo. Na verdade, eu estou vendendo eu mesmo, mas de uma forma técnica. E eu acredito que todo mundo que ainda não conseguiu entender que nós todos somos vendedores de algo, seja produtos, seja serviços, qualquer que seja, ainda não está inserido no mercado realmente. Porque o mercado é isso, é venda. E eu tive que notar isso cada vez mais. E o principal, não só notei. E aí eu agradeço muito a você, André, que com as dicas lá dos índices de produtividade, por exemplo, procrastinação, eu rompi com isso. Isso aí é o demônio, não é possível. Você tá lá, vou enrolar, não. E aí eu comecei a fazer o quê? Buscar também entender como vender. Porque isso também você tem que estudar. Não adianta falar, eu sei vender, eu sou vendedor. Tem gente que nasce com facilidade, mas não adianta nada se você não dedica. E o exemplo que eu dou, Adriano Imperador. Tudo para ser um dos maiores atacantes do mundo não foi um terço do que ele poderia ter sido. Porque não adianta ter a qualidade, o dom, se você não aperfeiçoa ao longo dessa jornada. Você vai Venda é parando. fundamental, André. Agora, o quanto que a internet aí traz um impacto para sua vida, para os seus projetos? Como que foi essa entrada aí Total. na internet como produtor de conteúdo, para divulgar seu trabalho, divulgar seu escritório?
Eu estava em 2019, em maio de 2019, eu fiz a última postagem única e exclusivamente pessoal. E aí eu estava sentado com a época minha namorada, que depois se transformou em minha noiva e hoje é minha esposa, Gisele. Eu estava conversando com ela e falando assim, gente, eu não aceito fazer condutas antiéticas. Eu não aceito me corromper pelo sistema. Eu não sei roubar. Eu não sei matar. Eu não sei ser um criminoso. Como é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Aí eu pensei, eu não sei fazer coisa errada. Eu sei dar aula e advogar. Mas como que eu vou ganhar dinheiro sem romper princípios éticos meus e também da classe? Sem cometer condutas ilegais? Como que eu vou fazer? O que eu falei? Eu tenho que criar um meio. Nesse meio tempo, nós dois conversando juntos, eu falei, André, o que eu faço? Você já estava mais inserido? Você falou, Eduardo, vamos entrar forte nas redes. E aí eu entrei e optei assim, mudei minha vida. Vou profissionalizar porque uma frase, uma vez você me falou. Todo mundo vai vir para a internet. Quem ainda não está, vai vir em algum momento. Não tem escapatória. A diferença é que quem chega antes, você me falou isso uma vez, bebe água limpa. Todo mundo vai entender que a internet é a realidade. O mundo virtual. É tanto que até a legislação brasileira, eu falei isso em um dos cursos meus, ela já entendeu isso. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet no Brasil, a Lei Carolina Dickmann, que veio criminalizar algumas condutas de divulgação de imagem nas redes sociais, num plano virtual. Até a legislação já está reforçando o entendimento e preocupação com o mundo digital. Se você não entende que o mundo virtual é muito real e lá existe a possibilidade de você, na pior das hipóteses, difundir conhecimento, porque isso é difundir conhecimento, é você retransmitir aquilo que você sabe, isso aí é o mínimo. E o máximo é você conseguir criar uma legitimidade e, através disso, também oferir renda, que é o meu objetivo, sempre foi também. Então, eu entendi há mais de 2 anos que a internet ela é real. E eu vou falar a verdade, André. Isso com muita ajuda sua também, mas eu hoje consigo ganhar dinheiro por conta da questão da internet. Seja adquirindo clientes que não me conheciam, acabaram me conhecendo na área da advocacia, seja tendo acesso a locais onde eu ministro aula, oportunidades em faculdades, alunos comprando cursos, participando dos cursos presenciais. Direta ou indiretamente, a internet mudou minha vida financeira e acaba também, por consequência, na pessoal. Mas a única questão é que a gente tem que ter um cuidado também para não viver só no virtual. E aí eu opto por ter esse mundo virtual, mas as experiências pessoais também eu gosto de aproveitar. Eu não sou aquele que, onde é que ele vai, estou comendo, olha eu comendo, estou aqui num prato. Não, eu optei por, em algumas questões pessoais, eu viver a vida. Por mais que eu poste, coloque fotos, mas entendendo que esse E como é que o você grande aproveita a vida? Você tem cara que gosta de beber alguma coisinha, né? O que é? Eu vou hoje, eu estou indo muito à academia todos os dias. Eu tenho um dos grandes amores da minha vida, que eu encontro em média Mas peraí, 2 deixa eu vezes te por falar uma semana. coisa aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que foi essa mudança aí? Você estava obeso, né? Agora você está magro. Como Entendi que suas foi que essa... palavras agressivas. Entendi. Qual que foi essa tomada de decisão para você criar esse estilo de vida aí? Eu estava com 99 quilos há 3 meses. Eu abaixei já 16 quilos. Por quê? Eu entendi que eu não podia estar focado em muitas coisas, ter disciplina em muitas coisas, e não focar em mim mesmo. Aí eu comecei a entender que se eu não preocupar com a minha pessoa, com a minha saúde, com a minha vida, eu ia morrer. Eu fumei muito tempo, eu parei de fumar há 2 anos e pouco, e isso mudou minha vida porque virava uma válvula de escape. Primeira etapa dessa nova dieta que eu fiz mais radical, eu fiquei 61 dias sem beber bebida alcoólica. Isso dá, a gente vê o tanto que a gente está dependente e a gente acaba que qualquer coisa vira uma desculpa. E eu optei por encontrar uma válvula de escape, assim por dizer, do estresse, e essa válvula de escape eu encontrei na academia. Feriado, domingo, todos os dias eu vou. Porque eu coloquei na minha cabeça que é um momento em que eu posso estar me preocupando comigo mesmo, que isso vai me dar retorno. E tem dado, fisicamente, na questão estética, você começa a se sentir mais confortável. Na questão de dores, porque acaba que quando você está mais sedentário,
seu corpo vai desgastando mais. E outra questão, eu aprendi até a buscar a qualidade de vida. Eu estou fazendo isso, me regrando a alimentação. Hoje eu bebo algumas vezes, claro que bebo. Como um sanduíche, eu amo sanduíche, a comida que eu mais gosto. Se eu pudesse, eu comia todos os dias. Aí, infelizmente, eu não. Aí Você o que tinha que que ter acontece? a genética de Ramondino, aí você poderia comer sanduíche, batata Eu queria ser frita e ficar aquele. rasgado. É isso que eu quero. Eu quero. E outra coisa, eu comecei a assistir também questões de acompanhando o Mundo Fitness com o Renato Cariani, o Balestrini, até o Léo Stronda com algumas questões interessantes, mais brincadeira, mas o Giga. Comecei a acompanhar vários, que isso também me motivou Te a não inspira, parar. né? Você vai Inspirou aprendendo muito. com outras pessoas. E E quanto que você acha que é eu importante isso aí, estar aprendendo com outras pessoas também? Porque tem muita gente que tenta fazer tudo sozinho. fundamental. É impossível, né? Essa pessoa ela está onde? Num beco, num buraco? Onde essa pessoa está? Doida, né? De jogar pedra. Mas a Porque maioria das sozinho não pessoas fazem consegue. isso. Elas tentam fazer tudo sozinho, do jeito dela, não busca informação, não busca Mas mentores, não ela faz busca isso, André, até um ajuda. determinado momento. Porque Hum. ela vai entender em algum momento que isso é impossível você conseguir sozinho, porque ninguém vive sozinho. Igual quando eu entro numa rede social e eu vejo um Renato Cariani, pessoas que até por idade e outras questões estão à frente daquele ramo, eu aprendo tanta coisa porque eu também valorizo o quê? Para você falar bem, entender bem algum assunto, você tem que estudar. Assistir um vídeo no YouTube é estudar. Aí eu estou aqui sentado. Quais são os tipos de corpo diferentes? Aí, por exemplo, com o Renato Cariani, o Giga, eu aprendi questões de dieta, acesso à suplementação. É lógico que eu tenho um acompanhamento, e isso eu valorizo muito. Eu tenho acompanhamento com profissionais. Eu tenho um personal, eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma fonoaudióloga que treina minha voz como se fosse de cantor, com aquecimento, desaquecimento. Eu Uhum. faço acompanhamento com uma equipe interdisciplinar, porque eu também entendi que eu sou um Subir produto que de eu tenho. nível. Eu tenho que melhorar. E e eu comecei a fazer uma questão também de ter momentos de qualidade de vida. Por exemplo, pelo menos em média 2 vezes por semana, eu me dou ao luxo de encontrar um dos amores da minha vida. O Clube Atlético Mineiro, Oh, Galo meu Deus Forte do céu. Vingador. E aí eu Irmão, optei por pelo isso como amor qualidade de de vida. Deus, velho. Deixa eu te Eu tô te perguntar uma falando. coisa aqui. Eu vou te mandar uns bate-prontos aqui só para você me dar uma resposta. Como que você lidou, por exemplo, com as críticas? O medo de ser criticado por ter tomado sua decisão na faculdade, também por ter começado a dar aula, por ter começado a advogar sozinho. Como que lida com isso aí? Como que você lidou com isso? Na verdade, para aqueles que eu considerava invejosos, foi uma motivação, porque tem um povo que não Hum, quer que você cresça para você ficar medíocre igual ele. Para aqueles que a crítica era produtiva, eu admirava e via ali um parceiro. Então, ou sempre foi uma motivação para seguir firme, continuando, ou uma questão que eu deveria ter uma atenção para me alterar, melhorar. E assim você tem que fazer uma análise, não é o que é dito, mas é por quem é hum. dito e da forma que é dito. Porque se qualquer um na rua me Quem é parar e for falar mal legítimo, de né, para mim, falar? se uma pessoa vira para mim e fala, Eduardo, eu vou dar um exemplo, todo mundo ficava rindo no começo. Eduardo é tolo, ele tá fazendo uns vídeos lá. E outra coisa, eu fui ver uns vídeos que eu fiz antigamente, era mais simples a forma de falar, mas é melhor feito que perfeito. Muitos ficavam rindo de mim. Eduardo, olha que bestagem, achando que é advogado, professor, vai entrar em rede social. Quem é ele? Quem é ele? Nessa caminhada, depois nós já estamos em um momento diferente de vida. É tanto que eu senti que, posteriormente, vários também se influenciaram e começaram a fazer isso. Então, a crítica, ou ela é para te motivar e seguir firme na caminhada, ou para Uhum. te dar um conselho que eu vou me adequando e melhorando, porque ninguém é perfeito, pessoal, e nós nunca encerramos a nossa evolução. É lógico que quando, por exemplo, igual eu e você, que além de um irmão que eu tenho na vida, tem toda uma legitimidade dentro da questão digital, você vira e me dá um conselho, eu falo, o conselho de André é ótimo. Um doido na rua vira para mim e fala uma coisa, eu falo, sai fora doido, beleza, paz, vai com Deus. Também não escutar o que todo mundo quer, escutar o que todo mundo fala, é importante, porque no final tem muita gente que é doutor da vida, mas não sabe nada na verdade Sabe prática. nada. Então, é ter muito cuidado. Saber a quem você está dando ouvidos, né? As Com pessoas têm que ficar certeza. bem ligadas nisso. Agora, e aí? Quando as coisas iam mal? Quando acontecia a derrota? Quando tomava porrada?
que você faz? Nunca desanimei. Só falei assim, não era para ser. Eu nunca sofri com isso. Ficava Você um dia acha? triste. Eu tive um problema mesmo, uma eleição sindical, meu sócio ficava todo triste, porque nós ganhamos as ações, mas na eleição não conseguimos êxito. Nós, assim, os nossos clientes, meus sócios ficaram, meu Deus, que tristeza. Eu fiquei assim, que bom, aprendi muito, um grande aprendizado, vamos seguir, não era Segue. para ser, vamos para a próxima. Era assim, eu nunca tive tempo de parar para ficar me lamentando, eu sempre pensava assim, não foi? Show, vamos seguir para a próxima. Aprendi muito, vamos seguir. Porque senão também você deprime. As coisas podem te jogar para baixo. E aí, quando eu ficava mais baqueado, onde eu preocupava e buscava apoio? Família, amigos próximos. Conversava, batia um papo. E um detalhe também, ó, eu tenho um grande profissional que me acompanha, que é fundamental também, que me ajudou muito. Eu tenho um psicólogo que nos momentos de maior necessidade eu tive o auxílio dele, que a gente estressa, a caminhada da advocacia é muito estressante. E você também procurar quando necessário acompanhamento é importante. Show de bola, velho. E se você tivesse que dar 3 dicas, Eduardo, para aquele profissional que está perdido, para aquele profissional que está no meio do caminho, mas ainda não está conseguindo colher frutos e resultados? 3 lições que você daria para o pessoal começar a aplicar aí para os próximos meses. Primeiro, nunca pare de estudar, independente do que for, independente do que você quiser estudar. Segundo, nunca desista. Os caminhos sempre vão ser difíceis, nem quando você ganhar muito dinheiro vai melhorar não, vai continuar difícil, só vai mudar a dificuldade. Terceiro, nunca Top. perca a fé em você mesmo. Você que é a máquina que realiza todos os seus sonhos. E se você não acredita em você mesmo, quem é que vai acreditar? Então, continue estudando e buscando sua melhor versão. Não desanime com a caminhada e não desanime e perca a fé com você. Porque é você que vai fazer até mesmo as outras pessoas começarem a criar fé na sua caminhada. Show demais, irmão. Porrada, em Top. aula. E chegando aqui Gostei. à reta final, primeiro só te agradecer aí pelo conteúdo. Irmão, onde que a gente encontra nas redes sociais? Você está produzindo conteúdo onde? Nós estamos, eu estou em algumas redes, lá no Instagram, onde eu estou mais assim, show de bola. Eduardo Ferreira ADV. Você vai De entrar lá, advogado. tem conteúdo. Hã? Eduardo Eu Ferreira, não. ADV de advogado. ADV de advogado. Você vai entrar lá, vai ter conteúdo de direito, concurso, motivação, quando sai edital. Vocês também vão ter lá nos stories, especialmente, a oportunidade de ter um contato digital com o Ted, meu cachorrinho, show de bola. Também vou estar lá no Facebook, Eduardo Ferreira, no YouTube, o canal Eduardo Ferreira, onde tem mais de 150 aulas gratuitas disponibilizadas para quem está mais apertado. Eduardo, eu quero entrar lá, eu quero dar uma olhada, eu quero ver processo civil, constitucional, direitos humanos, dica para concurso. Já tem mais de 100 aulas gravadas lá de graça no YouTube. Tem, mas aí é especial. Telegram. Mas essa questão do Telegram é voltado a realmente, não é para qualquer um. É só para quem já decidiu mudar de vida através do estudo. Então, por isso que eu não falo tanto do canal do Telegram, porque pode ser que o grande público ainda não esteja tão preparado a fazer as questões que lá no canal do Telegram a gente faz, que está fazendo, e que ainda vai fazer por conta que nós vamos fazer vou dar um spoiler aqui, uma grande novidade de uma caminhada de aulas online aí, e que esse grupo ele é especial. Mas Maravilha. quem já sentir um pouco mais adaptado, já tiver mais com esse foco, me manda lá que eu falo onde é o canal do Telegram. Ah, Eduardo, mas eu ainda não tô. Não, não fala não, que aí você não perde seu tempo nem o meu. Então, por isso que o Telegram, a gente só fala para quem realmente tem esse objetivo. Mas, basicamente, onde você me encontra mais, Instagram, YouTube e Facebook. Tá bom? Irmão, obrigado pelo conteúdo, pela lição aí, foi muita lição. Parabéns pela trajetória, pela caminhada. Tenho certeza que é só o começo. E isso aí inspira muita gente, velho. Parabéns por isso. Obrigado, Tamo irmão. junto. E em breve a Eu gente fiquei se vê. feliz, viu, com a participação. E eu fiquei feliz de Tamo... ter participado, espero que tenham gostado. Sempre que aparecer oportunidade de voltar aqui, inclusive hoje,
como uma forma de homenagear. Eu cortei meu cabelo muito parecido com o seu, para que a gente ficasse parecido nos gêmeos. E outra questão, seguir firme na caminhada e todo mundo dá para ser faixa preta na vida. Fechado. Então, tamo junto. Você que ouviu até aqui, pode compartilhar o nosso podcast aí no Stories, Marcos Zenit Produtividade. E um forte abraço. Nos vemos em breve, nos falamos em breve.